Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay, e a nossa aula de hoje é sobre números por extenso. Eu gosto de colocar esse tipo de aula aqui na minha bancada, onde eu não apareço, mas eu mostro para vocês como as coisas funcionam, certo? Bom, então a gente sabe que os números por extenso, eles são escritos em palavras e não em números, né? Quando eu olho esta sequência de números aqui, por exemplo, eu não precisaria que elas estivessem escritas assim para que eu as conseguisse ler. Eu apenas leria 0, 1, 2, 3, né? Foneticamente eu produziria os sons corretamente, né? Teria toda a questão sintática, toda a questão semântica de entendimento apenas pelos números, como aqui, como aqui. Mas a gente sabe que existe a parte escrita, né? E uma parte delas muito importante, que são os cardinais, tá? Então, eu falo os nomes dos números ali nos cardinais. Deixa eu arrumar minha folhinha aqui. Os nomes corretos dos números, né? Pelos cardinais, eles não estão em ordem, eles estão no que a gente chama de cardinal. Olha o número e o leio. Mas, na hora de escrever os números, desta parte fica muito simples, certo? Olhei para os números, eles não estão em ordem, eles são nos números cardinais, então olhei o número, escrevi o número. O que confunde um pouquinho é quando chega na hora de eu escrever mais, né? E como se escreve números por extenso, Chay? Tem regras? Qual é a sacada, os macetes? Então dá uma olhadinha no que eu já coloquei aqui para vocês, né? Até mesmo para que a gente facilite um pouquinho a vida. Bom, não se usa vírgula na escrita de números por extenso, tá? Isso é um belo exemplo. Ó, vou escrever aqui, sem vírgula. Tem muita gente que acaba colocando vírgula, mas nós não temos vírgula. Agora dá uma olhadinha aqui. Bom, 100.254. 100.000, né? 254. Beleza. Mas, Chay, tem alguma outra dica? Tá vendo que eu risquei aqui porque não temos um E? Não é 100.254, é 100.254. Mas aqui nós já temos um Ezinho, né? E qual é a diferença? É que não se usa E entre centena e milhar, tá? Ó, não se usa E entre milhares e centenas, a não ser que o número termine em centenas. 516. Nesse caso, sim. E aí, vejam que continua do milhar para a centena. 987. 987. Não tem problema do EE. A não ser aqui, que aqui eu não preciso para o número ser redondo, assim, 100, 200, 300, mas aqui é 516. Na nossa fala é tranquilo, mas na hora da escrita é muito importante saber as regrinhas, tá? Bom, continuando. E se o número, em vez de ser cheio assim, Chay, ele for depois? Eu vou até repetir aqui para vocês, tá? Ó, vou botar o mesmo 516, certo? E 100. Vou colocar o número assim. Chay, então como que ficaria? Tá? Ó, 500, eu vou repetir. 516, certo? 1000, né? A gente tem que lembrar que 516.000 é esse daqui. E 100 ou 100? E aí? E 100. Isso mesmo, tá? Bom, mas, Chay, se o número for um pouquinho maior, como que é, né? Porque aqui a gente também entende que não se usa E para separar as classes de números muito grandes, tá? Então, olha só, se eu tivesse, vou até usar um pouquinho mais para cá, se eu tivesse este número gigantesco que eu queria na minha conta. Mas se o vídeo tiver muitos likes, vai que um dia, não é mesmo? Como que você pronunciaria este número aqui? E aí? E aí, tic-tac, 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 né?
Você falaria 200 bilhões e 845 milhões e 123 e 22? Ó, o correto nesse caso aqui seria, tá? 2, né? Deixa eu... Coração errando as batidas. 2 bilhões, ok? 2 bilhões, 800 e, enfim, apareceu um E. 40, tá? E 5 milhões, cento, de novo, E que não acaba mais que a soma, né? E 20 e 3 mil e 22. Então, olha só. 2 bilhões 845 milhões, sempre a unidade, 123 mil e 22. Míseros, né? Então, essa é a parte escrita. Agora, aqui, né? Valores, poderiam ser em reais, né? Geralmente, números grandes, assim, a gente fala para grandes quantidades ou muitas vezes para reais também. Então, agora vamos lá para números decimais por extenso. Eu vou trocar aqui a nossa fichinha. Coisa linda. Vamos lá para números decimais, né? Olha que legal. Os decimais. Bom, então vamos lá. Se eu tivesse 0,1, 0,01, 0,001, 0,1, 2, 3, 4, 5. Acho que são 5. 1. E esse aqui eu tenho que lembrar certinho da conta, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Chay, e aí? Como que escreve tudo isso? Dá certo? Não dá? Ai, meu Deus. Então, aqui eu tenho ó, eu escrevo assim, 1 décimo. Aqui eu tenho 1 centésimo. Depois eu tenho 1 milésimo. Quase que por fim eu tenho tadinho, milionésimo. E por fim, bilionésimo. Esse tem menos que eu, hein? Tá? Então, esse são a questão dos decimais. E agora, o que a gente adora, que é dinheirinho, né? Que eu tenho valores, tá? Por extenso. Contar dinheiro a gente até que conta muito bem, não é mesmo? Então, não vai ter tanta dificuldade assim, né? Se eu tiver, ó, eu tenho sempre o cifrão, né? Opa, uma coisinha aqui. Depois eu tenho um valor baixinho, né? Eu posso chamar de sempre, centavo de real. Sem vírgula, sem vírgula. Bom, os números que seguem é a mesma coisa. Agora, se eu tenho um número completo, ó, ele vem escrito assim, e eu digo que eu tenho real, também sem separação de vírgulas, e aí segue, poderiam ser, né, assim, e eu falo, esquece de completar, eu falo sem
reais. E aí é só eu fazer singular ou plural, beleza? Beleza. Virando a fichinha, para ficar mais fácil aqui para vocês também, Chay, e os ordinais por extenso, né? A gente também tem o que a gente chama de ordinal, tá? Então, é representado assim, né? Primeiro, terceiro, como ficaria isso na escrita, né? Primeiro, terceiro, e muitas vezes se a gente chega numa parte muito grande dos ordinais, a gente precisa até mesmo pesquisar, né? Se eu chego lá aqui, ó, no número 50 da ordem ordinal, eu vou falar, olha que lindo. Queen, quá, gé. Gente que faz rolo com queen, com gé, com zi, né? E causa um pouquinho de confusão. Bom, eu acredito que para vocês revisando aqui, tá? Ou que cause um pouquinho mais de dúvida ainda essa questão numérica ordinal de muitos números, né? Então, vocês podem printar aqui, por exemplo, para não ter dúvida. E quando tivermos, né, decimais, 0,01 décimo, 0,001 centésimo, né? Fazendo as unidades de medida, 1 décimo de 10, de centena, de milhar, de milhar, milhares e de bilhares também. Coisa linda, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, eu tenha conseguido contemplar para você todos os números por extenso. Se eu não conseguir, comenta aqui que eu consigo te ajudar de repente num próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.